Olá, meu nome é Vanessa e esse é mais um podcast sobre estratégias de leitura de textos escritos na língua inglesa. A estratégia de hoje se trata de formação de palavras na língua inglesa que compreende alguns processos. O processo do qual nós vamos tratar aqui é a fixação, ou seja, os afixos. Os afixos se subdividem em prefixos e em sufixos. Os prefixos, eles se tratam de o acréscimo de uma partícula antes da raiz da palavra, formando assim esta palavra. Os sufixos se tratam da adição de uma partícula ao final da raiz de uma palavra, formando assim uma outra palavra, certo? Por que a fixação é importante e é usada como uma estratégia de leitura? Porque esses prefixos e sufixos têm uma grande parte deles que é de origem latina ou grega, ou seja, a mesma origem da língua portuguesa, e isso nos ajuda a compreender, a inferir o significado de uma palavra sem ter que olhar ela no dicionário e até entender qual que é a função dessa palavra naquela frase, naquele parágrafo, a partir da compreensão dos prefixos e sufixos. Caso você não conheça a raiz da palavra, não conheça a palavra, só de você conhecer o prefixo e o sufixo, isso já te ajuda a inferir que ali, por exemplo, é um advérbio, né? E esse advérbio está qualificando a ação de alguém no texto, né? Então, isso é um exemplo. Aqui, nós vamos dar alguns exemplos de prefixos e de sufixos, mas temos também um post no Instagram, no English to All, que foi publicado em 20 de agosto, se não me engano, 20 de agosto de 2020, e ele também trata desse assunto e tem exemplos lá, tá? De afixos, ou seja, de prefixos e sufixos. Então, os exemplos que eu darei aqui também serão colocados para você na descrição desse vídeo. E aí, o primeiro exemplo é um prefixo negativo. Esse prefixo negativo, ele vai trazer o oposto da palavra. Por exemplo, a palavra relevant é relevante. Se você colocar o i na frente, que é um prefixo, vai ficar irrelevant, ou seja, irrelevante. Percebeu a diferença que faz? Um outro prefixo é o non, que também é negativo, é de negação. Então, a gente pega a palavra sense, que significa sentido, e aí você adiciona o prefixo non, fica nonsense, ou seja, sem sentido. E é assim que é formada a prefixação. Um outro exemplo é frost. A palavra frost é congelar. Por exemplo, dentro desse contexto aqui. Se você colocar o prefixo de, que é o de, fica defrost, que é degelar. E aí há vários outros exemplos, como o diz, né? Em português nós usamos também esse prefixo diz, né? Desfazer algo. Então, é fazer, diz, é desfazer. Também tem no inglês, por exemplo, a palavra connect, que é ligar, uma tomada, algum aparelho, né? Um dos significados. Se você colocar o prefixo dis na frente, vai ficar disconnect, que é desligar. Agora, nós vamos dar alguns exemplos de sufixos, tá? Um exemplo de sufixo muito comum é a terminação, né, de uma palavra em ER, né? Então, por exemplo, teach, que é ensinar. Se você colocar R no final, vai ficar teacher, ou seja, esse sufixo, ele se relaciona, ele transforma um verbo em substantivo e relaciona-se a algo que é feito por alguém, né? No caso, a ação de ensinar. Mais um exemplo com essa terminação ER, por exemplo, read, que é ler, é o verbo ler. Se você adicionar ER no final, vai ser reader, ou seja, leitor, é aquele que lê, né? Outra palavra, act, que é fazer performance, né? Que é do ator, né? Um verbo. Se você colocar OR no final, vai ficar actor, ou seja, aquele que atua. Então, aí ficou uma explicação mais sucinta possível sobre os afixos. E acompanhem lá no English Wall que vamos publicar outros posts com exemplos de afixos para vocês. Fica a dica, até lá. Tchau, tchau.